Primeiro, um estrondo, como se a própria terra estivesse desabando. Depois, um assobio no ar. E num instante, um bloco de pedra, pesando o equivalente a uma forja inteira, choca-se contra a parede. Pedras voam à velocidade de um tornado, deixando no ar rastros de poeira e morte. Historiadores escreveram que esses projéteis de pedra pesavam até 25 quilos e voavam por mais de 300 metros. Isso não é uma metáfora. São fatos, registrados por engenheiros militares romanos. E quem controlava este monstro não era um homem, mas uma máquina, que os próprios romanos apelidaram de burro selvagem, ou onagro. Mas por que justamente um asno? Por que não um touro, não um leão, não um animal mais forte? Neste nome, a própria essência de seu caráter. O onagro é uma máquina de arremesso da Roma antiga, uma variedade de catapulta que utilizava o torque de feixes torcidos. Sua potência nascia de uma fúria contida, como se a própria terra impulsionasse o projétil. Os romanos diziam que seu impacto era semelhante ao coice de um asno selvagem. Brusco, imprevisível, esmagador. E essa comparação revelou-se mais precisa que qualquer fórmula. Imagine um acampamento romano. Linhas retas de tendas, o barulho de martelos, o cheiro de resina. Junto à própria muralha da fortaleza, uma torre de madeira. Ao lado, várias pessoas giram guinchos pesados. O rangido se intensifica. As cordas esticam. A madeira geme. E então, uma explosão de silêncio. Um enorme tranco. A estrutura de madeira é bruscamente lançada para trás, e pelo ar voa uma pedra deixando atrás de si poeira e eco. Cada disparo do onagro, como um golpe do martelo do destino. Achados arqueológicos confirmam a existência de tais máquinas em acampamentos romanos, em territórios que vão da Britânia à Síria. Seus restos foram encontrados perto de projéteis de pedra e elementos metálicos de fixação. Mas a própria ideia de arremessar blocos de 20 quilos a 300 metros não nasceu do desejo de surpreender. Era uma arma de desespero e disciplina. Quando os romanos se depararam com as fortalezas impenetráveis do Oriente, os arietes e escadas comuns deixaram de funcionar. Então eles voltaram a mente para a força mecânica. Em fontes romanas é mencionado que a primeira versão do onagro foi criada por volta do final do primeiro século antes de Cristo, durante o período de cercos ativos na Ásia Menor. Políbio e Vitrúvio descreveram os princípios de funcionamento de máquinas que utilizavam feixes torcidos de cabelo ou tendões. Esses feixes apertados davam à alavanca uma tensão colossal e transformavam uma simples pedra em um projétil mortal. Reconstruções modernas mostram que o disparo era acompanhado por um som que pode ser comparado a uma salva de artilharia. Mas cada maravilha mecânica tinha seu próprio gênio romano. Um homem que via na madeira e na corda não apenas material, mas uma arma. No quartel-general de qualquer acampamento de campo existia o cargo de engenheiro, que era chamado de architectus ballistarium. Ele era responsável por todas as máquinas de arremesso, sua calibração e a precisão do disparo. De seus cálculos dependia não apenas a vitória, mas também a vida de coortes inteiras. Cada engenheiro sabia. Um erro de 1 grau no ângulo de inclinação e a pedra não destruiria a muralha, mas atingiria os seus próprios. Por isso, os romanos tratavam os onagros como seres vivos. Eles eram alimentados com gordura, as rodas eram lubrificadas, as cordas eram verificadas antes de cada disparo. Um feixe rompido poderia levar a uma catástrofe. As tábuas explodiam, os estilhaços voavam. Soldados morriam perto de suas próprias armas. Tudo isso fazia do onagro não apenas uma máquina, mas um símbolo do caráter romano. Preciso, teimoso e capaz de transformar a paciência em força destrutiva. Mas antes que esta máquina se tornasse uma lenda, Roma percorreu um longo caminho, desde simples torres de cerco até maravilhas mecânicas, onde a física se tornou uma aliada do império. E foi precisamente neste caminho que os romanos compreenderam. A força não é apenas os músculos dos legionários, mas também a corda esticada feita do cabelo de seus inimigos. O sol escaldava a planície,
e os legionários romanos puxavam passo a passo pela estrada empoeirada, pesadas vigas e feixes de couro. O império avançava para o Oriente, para terras onde as cidades erguiam muralhas com a espessura de várias alturas humanas. E aqui, nestes bastiões de pedra, não só a força das legiões era testada, mas também o gênio de seus engenheiros. Historiadores escreveram que foi precisamente na era do imperador Augusto, por volta do final do primeiro século antes de Cristo, que os romanos levaram a arte das máquinas de cerco ao limite da precisão. Entre estas invenções, o onagro tornou-se não apenas uma arma, mas um sinal de uma nova era militar, onde a vitória não era decidida pelos gritos dos soldados, mas pelo cálculo de ângulos e trajetórias. Quem via o onagro pela primeira vez não podia deixar de sentir medo e admiração. No campo, erguia-se uma estrutura de madeira do tamanho de uma carroça, reforçada com anéis de bronze. No centro, um suporte vertical com uma alavanca potente, em cuja extremidade estava presa uma funda de couro para a pedra. Tudo isso se apoiava em feixes de tendões torcidos, embebidos em gordura. Quando a alavanca era puxada para baixo por guinchos, a máquina parecia congelar em uma tensão furiosa, como um animal selvagem antes de um salto. Nesse instante, os soldados afastavam-se. Sabiam que o asno não perdoava erros. Foi precisamente essa tensão que se tornou a essência do termo torção, o princípio pelo qual as catapultas romanas funcionavam. A energia de torção é a força que surge ao torcer feixes elásticos. Os gregos já a conheciam, mas os romanos a aperfeiçoaram. Cada feixe consistia em centenas de fios, na maioria das vezes de crina de cavalo ou tendões de animais. Eles eram lubrificados para evitar ressecamento e trocados após cada grande cerco. Era uma mecânica viva, carne, madeira e metal num único sistema. Reconstrutores modernos calcularam que a tensão dos feixes num onagro grande atingia várias toneladas. Ao disparar, a alavanca acelerava a pedra a uma velocidade superior a 100 km por hora. Caindo sobre a muralha, tal projétil perfurava a alvenaria e causava um colapso. Engenheiros romanos observavam que o ângulo de tiro deveria ser de cerca de 45 graus. Era ele que permitia arremessar o projétil a 300 metros. Esses números não são lenda. Os cálculos coincidem com os fragmentos de máquinas encontrados por arqueólogos e as descrições de Vitrúvio, o arquiteto militar romano. Mas, por trás de cada disparo, estava uma equipa de 6 a 8 homens. Um verificava a tensão, 2 operavam os guinchos, um era responsável pela alimentação da pedra, e outros 2 protegiam o mecanismo contra avarias. O comandante dava a ordem, levantando uma vara de madeira, e o ar enchia-se de um som semelhante ao estalo de um trovão. Após o disparo, o asno recuava, por vezes até quebrando os apoios. Este recuo deu um nome à máquina. Ela se agitava, como um animal selvagem. Cada legião possuía uma bateria inteira de tais máquinas, liderada por um oficial chamado prefeito dos balistas. Sua tarefa, coordenar o fogo, estabelecendo o ritmo dos impactos, como uma orquestra de guerra. Centenas de pedras voavam em arco, destruindo torres e portões. Onde antes um assalto durava semanas, agora bastava um dia. Lívio escreveu que, no cerco de Amida, uma salva de onagros destruiu uma torre com 10 côvados de espessura. Até os inimigos reconheciam. Os romanos transformaram a guerra numa ciência da engenharia. Mas esta ciência também tinha um lado sombrio. Para montar um onagro, eram necessários cerca de 300 quilos de madeira e ferro. A entrega dos feixes, que eram feitos de tendões de animais, levava semanas. Em condições de campanha, as máquinas muitas vezes tinham de ser desmontadas e transportadas em mulas. Cada pedra pesava 20 ou 25 quilos, o que significa que mesmo uma única salva exigia o esforço de uma dezena inteira de soldados. Os legionários não apenas guerreavam, eles construíam, puxavam, lubrificavam, calculavam.
E nesta combinação de trabalho e morte, nascia a imagem de Roma, um império que não conhecia limites, enquanto podia medi-los pelo número de passos e pela tensão da corda. Mas a força do onagro não residia apenas na física. Ela trazia consigo o medo. Os inimigos dos romanos contavam que ao primeiro disparo, as muralhas pareciam tremer com o grito de uma besta invisível. As pedras, caindo do céu, causavam pânico. Ninguém entendia de onde elas vinham. O efeito psicológico era colossal. Mesmo que a máquina não acertasse o alvo, a sua presença quebrava a vontade dos defensores. As crônicas relatam que em alguns cercos os inimigos rendiam-se apenas ao ver os legionários a instalar as suas máquinas. E, no entanto, apesar do seu poder, o onagro permanecia um aliado inconstante. Era caprichoso, dependia da umidade, do vento, do estado dos feixes. Por vezes, ao disparar, a alavanca partia-se, transformando a arma numa armadilha mortal para os seus. Mas foi precisamente este perigo que tornou o onagro um símbolo do próprio Império Romano. Forte, calculista e, ainda assim, mortalmente vulnerável, quando o seu próprio poder saía do controlo. Assim, os romanos compreenderam: controlar a força significa domar uma fera selvagem. E cada vez que colocavam a sua máquina numa nova posição, era como se perguntassem ao céu: aguentará mais um golpe? Quando os primeiros raios de sol tocavam o acampamento romano, dezenas de máquinas de madeira já estavam nas posições. O ar cheirava a resina, suor e ferro. O centurião percorria lentamente a formação. Verificava as cordas, ordenava a substituição das vigas rachadas, repreendia aqueles que não tinham lubrificado bem os feixes. A manhã do cerco começava como um ritual sagrado. Cada erro podia custar uma vida. Embaixo, sob as muralhas, os defensores faziam barulho, lançando insultos e flechas, mas no acampamento de Roma reinava o silêncio. Apenas o leve ranger dos guinchos e a respiração compassada dos legionários que esticavam as cordas a perturbavam. E quando a primeira pedra foi colocada na funda, parecia que a própria terra prendia a respiração. Historiadores escreveram que os romanos iniciavam o bombardeamento ao amanhecer, quando o sol batia nos olhos dos inimigos. A luz ofuscava os defensores, e as pedras voando do brilho pareciam mensageiros dos deuses. A tática era impecável. Vários onagros disparavam em sequência para criar um ritmo ininterrupto de impactos. Cada pedra caía do céu alguns segundos depois da anterior. Esta chuva de pedra quebrava muralhas, torres e a vontade humana. Foi então que os romanos utilizaram o conceito de bateria, um grupo de máquinas a operar em sincronia. Um dos termos mais importantes que descrevem este processo é a balista. Esta era a irmã mais velha do onagro, que arremessava não pedras, mas flechas e lanças. Se o onagro destruía muralhas, a balista atingia pessoas. Juntos, eles criavam um dueto mortífero, onde o som do impacto e o assobio das flechas se fundiam numa única orquestra de destruição. Cientistas modernos observam que num cerco típico podiam ser utilizadas até 20 máquinas de cada tipo. Para o inimigo, isso era equivalente a uma catástrofe natural. Pedras desabavam de cima, e os parafusos de ferro perfuravam tudo o que se movia lá embaixo. Lívio escreveu que no cerco de Filipópolis, na Ásia Menor, os projéteis de pedra dos onagros derrubavam as ameias das muralhas da fortaleza, transformando-as em pó. Cada disparo custava caro. As pedras precisavam ser extraídas, polidas, ajustadas ao tamanho, mas o efeito justificava tudo. Em um dia, uma bateria podia disparar centenas de projéteis. Arqueólogos encontraram perto de antigos acampamentos pilhas de pedras esféricas do mesmo diâmetro. Estas eram as munições da antiguidade. Elas eram fabricadas previamente e armazenadas perto das máquinas, como os projéteis de artilharia modernos. Os romanos conheciam o valor da velocidade.
Para manter o ritmo, eles organizavam esquadrões especiais de escravos e soldados auxiliares. Essas pessoas traziam os projéteis, trocavam as peças quebradas, apertavam os feixes. O trabalho era infernal: calor, poeira, barulho. Os legionários frequentemente sofriam queimaduras das ferragens metálicas incandescentes, e as mãos deles estavam cortadas pelas fibras dos tendões. Mas a disciplina não permitia parar. A ordem do centurião soava breve: tendere, esticar, e imediatamente dezenas de mãos agarravam os guinchos. Cálculos modernos mostram que o ritmo médio de tiro de um onagro era de um disparo a cada 2 minutos. Isso era suficiente para destruir uma muralha em um dia. Mas os romanos não tinham pressa. Eles mudavam metodicamente o ângulo de tiro, estudavam a reação do inimigo. As máquinas atingiam não só as fortificações, mas também os pátios internos, provocando incêndios. As pedras impregnadas de resina incendiavam-se com o impacto. Assim, eles transformavam o cerco numa tempestade de fogo. Nos acampamentos romanos existia uma ordem de segurança rigorosa. Ninguém tinha o direito de ficar atrás do onagro. Ao disparar, a alavanca recuava com uma força monstruosa. As crônicas descrevem casos em que um soldado teve a cabeça arrancada por um único golpe da viga. Por isso, os romanos colocavam escudos e cercas de madeira nas proximidades para conter o recuo. Esta perigosa ameaça gerava um respeito especial. Os legionários diziam que o onagro exige obediência e coragem, como um deus caprichoso. Segundo o testemunho de Tácito, os engenheiros observavam por muito tempo a trajetória das pedras, registrando onde caíam. Após cada salva, eles moviam a máquina por alguns côvados para ajustar o ângulo. Tudo acontecia com uma precisão surpreendente. Até o vento e a umidade eram levados em conta. Os guerreiros verificavam a tensão dos feixes antes de cada disparo. Esta obsessão pela precisão diferenciava os romanos de todos os seus inimigos. A sua força não estava na surpresa, mas na inevitabilidade. No entanto, quando o estrondo das pedras cessava, o campo de cerco transformava-se numa paisagem de medo. As muralhas ostentavam buracos, embaixo jaziam corpos, e os romanos já levantavam novas pedras. Eles sabiam que cada fortaleza cairia. Era apenas uma questão de tempo. Essa consciência tornava-os quase impiedosos. À noite, junto às fogueiras, os legionários diziam: "O asno selvagem não dorme até quebrar a pedra." E nessas palavras não havia apenas uma piada, mas uma filosofia do império. Foi então que em Roma nasceu uma nova compreensão da guerra, não como explosões de fúria, mas como a arte do cálculo. O onagro tornou-se um símbolo dessa época, onde a vontade humana se unia à lógica fria da mecânica. Mas quanto mais forte se tornava a arma, mais perto se aproximava dos romanos outra força, o seu próprio orgulho, pronto para um dia atacar tão subitamente quanto um asno selvagem ao amanhecer. A poeira erguia-se em coluna, o sol batia nos olhos e o ar tremia de calor e zumbido. Onde antes se erguia uma cidade majestosa, agora levantavam-se apenas muralhas com buracos e fumo. Este era o momento em que o onagro revelava todo o seu poder monstruoso. As pedras, voando dos céus, destruíam tudo: colunas, portões, templos. O cerco transformava-se numa lenta destruição. Historiadores escreveram que durante as campanhas de Trajano no Oriente, tais máquinas eram usadas por toda parte. Cada fortaleza, cada torre conhecia este som: o golpe rouco da alavanca, o assobio do ar e o estrondo surdo da pedra caindo. Os romanos não atiravam ao acaso. Cada impacto tinha um alvo, calculado ao côvado. Nas muralhas ficavam buracos do mesmo tamanho, como se uma única mão invisível tivesse trabalhado nelas. Pela precisão era responsável um oficial, que era chamado de centurião de artilharia. Ele era ensinado em geometria, medição de ângulos e cálculo de alcance. Ele tinha instrumentos especiais, goniômetros de madeira e réguas com entalhes, permitindo traçar a trajetória. Esses instrumentos, simples na aparência,
transformavam a guerra em ciência. O clímax de qualquer cerco chegava quando as muralhas começavam a rachar. Pedras, pesando 25 quilos, caíam de uma altura de dezenas de metros e perfuravam a alvenaria, como uma faca na manteiga. O estrondo era tal que as vozes se afogavam nele. A terra tremia sob os pés, e dentro da fortaleza tudo se transformava em caos. Os defensores agitavam-se, tentando remendar os buracos, mas cada remendo era imediatamente desfeito por um novo impacto. Livio escreveu que durante o assalto na Armênia, uma torre de calcário branco desabou após a 30ª salva. A própria palavra cerco em latim soava como obsídio, bloqueio, pressão. E foi precisamente a pressão, e não a surpresa, o principal armamento de Roma. Os legionários não buscavam vitórias rápidas. No entanto, quando o estrondo das pedras cessava, o campo de cerco transformava-se numa paisagem de medo. As muralhas ostentavam buracos, embaixo jaziam corpos, e os romanos já levantavam novas pedras. Eles sabiam que cada fortaleza cairia. Era apenas uma questão de tempo. Essa consciência tornava-os quase impiedosos. À noite, junto às fogueiras, os legionários diziam: "O asno selvagem não dorme até quebrar a pedra." E nessas palavras não havia apenas uma piada, mas uma filosofia do império. Foi então que em Roma nasceu uma nova compreensão da guerra, não como explosões de fúria, mas como a arte do cálculo. O onagro tornou-se um símbolo dessa época, onde a vontade humana se unia à lógica fria da mecânica. Mas quanto mais forte se tornava a arma, mais perto se aproximava dos romanos outra força, o seu próprio orgulho, pronto para um dia atacar tão subitamente quanto um asno selvagem ao amanhecer. A poeira erguia-se em coluna, o sol batia nos olhos e o ar tremia de calor e zumbido. Onde antes se erguia uma cidade majestosa, agora levantavam-se apenas muralhas com buracos e fumo. Este era o momento em que o onagro revelava todo o seu poder monstruoso. As pedras, voando dos céus, destruíam tudo. Colunas, portões, templos. O cerco transformava-se numa lenta destruição. Historiadores escreveram que durante as campanhas de Trajano no Oriente, tais máquinas eram usadas por toda parte. Cada fortaleza, cada torre conhecia este som. O golpe rouco da alavanca, o assobio do ar e o estrondo surdo da pedra caindo. Os romanos não atiravam ao acaso. Cada impacto tinha um alvo, calculado ao côvado. Nas muralhas ficavam buracos do mesmo tamanho, como se uma única mão invisível tivesse trabalhado nelas. Pela precisão era responsável um oficial, que era chamado de centurião de artilharia. Ele era ensinado em geometria, medição de ângulos e cálculo de alcance. Ele tinha instrumentos especiais, goniômetros de madeira e réguas com entalhes, permitindo traçar a trajetória. Esses instrumentos, simples na aparência, transformavam a guerra em ciência. O clímax de qualquer cerco chegava quando as muralhas começavam a rachar. Pedras, pesando 25 quilos, caíam de uma altura de dezenas de metros e perfuravam a alvenaria, como uma faca na manteiga. O estrondo era tal que as vozes se afogavam nele. A terra tremia sob os pés e dentro da fortaleza tudo se transformava em caos. Os defensores agitavam-se, tentando remendar os buracos, mas cada remendo era imediatamente desfeito por um novo impacto. Livio escreveu que, durante o assalto na Armênia, uma torre de calcário branco desabou após a 30ª salva. O próprio termo cerco, em latim, soava como obsídio, bloqueio, pressão. E foi precisamente a pressão, e não a surpresa, o principal armamento de Roma. Os legionários não buscavam vitórias rápidas. Eles pressionavam, metódica e inexoravelmente, até que o inimigo se quebrasse por dentro. O onagro tornou-se a personificação deste princípio. Uma máquina que não conhece o cansaço. Podia-se repará-la, trocar as cordas, reforçar as alavancas, mas o próprio ritmo dos seus golpes permanecia o mesmo, compassado, frio, como o pulso do império. Achados arqueológicos confirmam os relatos dos autores antigos. Na região de Numância, uma antiga fortaleza na Espanha, foram encontradas dezenas de pedras redondas com bordas lascadas.
Vestígios do impacto contra as muralhas. Alguns projéteis ainda conservam restos de resina, com a qual eram cobertos para maior resistência. Cientistas supõem que esses projéteis pertenciam precisamente aos onagros romanos da época dos Cipiões. Assim, sob a camada de poeira, os arqueólogos encontraram não apenas uma arma, mas vestígios de pensamento, materializado em pedra. A mestria tática dos romanos manifestava-se na sua capacidade de combinar diferentes tipos de armas. Os onagros atingiam as muralhas, as balistas, as torres e os escorpiões, a força viva. O escorpião, uma versão menor da balista, arremessava parafusos de ferro com 1 metro de comprimento. Estas máquinas estavam mais perto da linha de frente, protegendo os legionários que transportavam as pedras. Todo o cerco lembrava uma encenação teatral, onde cada mecanismo tinha o seu lugar e cada soldado conhecia o seu papel. Enquanto as pedras rasgavam as muralhas, sob a cobertura de fumo e poeira, os sapadores aproximavam-se das paredes. Eles cavavam túneis, incendiavam as vigas, instalavam arietes, e tudo isso acontecia sob o rugido dos onagros. Estas máquinas não só destruíam, como também desviavam a atenção, criavam ruído, impediam ao inimigo de ouvir os passos dos legionários que se aproximavam. Era um horror sinfónico, onde cada detalhe contribuía para o efeito geral. Mas o poder tinha um preço. A cada disparo, a máquina sofria uma carga enorme. Após várias dezenas de salvas, as vigas rachavam, os feixes esticavam-se, e os enxenheiros eram forzados a desmontar a estrutura substituindo as peças. Isso levava horas, por vezes dias. No entanto, os romanos sempre tinham um suprimento de cordas, grampos de ferro, resina. A sua logística era impressionante. Para um grande cerco, eles precisavam de até 300 toneladas de materiais. Tudo isso era entregue por caravanas da retaguarda. Os próprios legionários viviam ao lado dessas máquinas por semanas. Eles habituaram-se ao seu som, assim como outros se habituam à chuva. As pedras caíam nas muralhas com um ritmo definido, e com o tempo esse ritmo tornava-se a música da guerra. Os soldados sabiam: enquanto o asno ruge, o império vive. Este som tornou-se parte da sua fé, na ordem, na força, na eternidade de Roma. Tácitus mencionava que algumas legiões até adornavam seus onagros, pintavam neles símbolos, aplicavam lemas em latim: non cedit, não cede, ultima manus, o último golpe. Essas inscrições não eram bravata, era uma forma de se lembrar que a máquina era uma extensão do homem. E enquanto o homem fosse preciso e incansável, sua arma também viveria. Quando finalmente as muralhas da cidade sitiada ruíam, os romanos não se apressavam em invadir. Eles esperavam que a poeira assentasse, que o inimigo perdesse completamente o ânimo. Só então, sob os gritos de trombetas e tambores, avançavam. O estrondo das pedras cessava e o silêncio parecia ainda mais assustador. Pois todos sabiam, amanhã este som se repetiria. Junto a uma nova muralha, sob outro sol. Roma avançava e o asno selvagem preparava-se novamente para o salto. Quando a poeira assentava e as muralhas finalmente ruíam, começava o último ato do cerco romano. A entrada para a cidade estava aberta, mas o silêncio não significava o fim. O onagro parava, como uma fera que cumpriu a ordem. Sua alavanca descia lentamente e os soldados aproximavam-se da máquina como de um ser vivo, cautelosamente, com respeito. Eles sabiam. Ainda ontem esta besta de madeira decidia o destino de milhares de pessoas. Historiadores observam que após o término do cerco, os engenheiros inspecionavam cuidadosamente cada detalhe da máquina, como sacerdotes examinando os restos de um sacrifício. Se o onagro sobrevivia e não rachava, era considerado abençoado. Neste momento, Roma celebrava não apenas a vitória, mas também o triunfo da razão engenhosa. O império não se sustentava no acaso, mas no cálculo. Até a destruição para eles era matemática. Quando os escombros das muralhas caíam para dentro da cidade,
Os romanos já sabiam onde montariam o acampamento, como fariam o abastecimento de água, onde construiriam o fórum. As pedras, que recentemente foram armas, agora se tornavam material de construção para uma nova província. Assim, a guerra transformava-se numa continuação da arquitetura. Uma das descrições mais vívidas das consequências do uso de onagros foi a menção em Amiano Marcelino, que escreveu sobre a destruição de Amida no século IV d.C. Ele observou que as pedras caíam do céu, como se a própria Juno as arremessasse do Olimpo. Isso não era apenas uma imagem, mas a realidade do campo de batalha antigo: casas em chamas, cadáveres sob as ruínas, silêncio após a tempestade. Os guerreiros que estavam ao lado das máquinas não se alegravam. Eles olhavam para as ruínas e compreendiam que aquilo era o resultado de seu trabalho, preciso como o trabalho de um carpinteiro, mas impiedoso. Aqui vale a pena introduzir o conceito de legio fabrum, a legião de engenheiros. Estes não eram apenas soldados, mas especialistas, construtores e mestres. Eles projetavam as máquinas, calculavam a resistência das vigas, monitoravam a tensão das cordas. Nas suas mãos, a guerra transformava-se num ofício. Sem eles, nenhum onagro se ergueria, nenhum disparo seria ouvido. Os romanos diziam: não é a espada que vence, mas a razão que estica a corda. Após o cerco, as máquinas eram desmontadas. Partes de madeiras valiosas, freixo, carvalho, faia, eram levadas para serem usadas novamente. Os feixes de couro eram substituídos por novos, e os elementos metálicos eram forjados de novo. Era um ciclo fechado. A guerra alimentava-se a si mesma. Em grandes guarnições, existiam oficinas onde dezenas de onagros semidesmontados permaneciam constantemente, prontos para uma nova campanha. Arqueólogos encontraram lá ferramentas, desenhos, fragmentos de alavancas, e tudo isso confirmava: Roma criava um sistema de produção contínua de armas, séculos antes da era industrial. Mas por trás de todos esses cálculos havia pessoas. Soldados que por meses puxavam pesadas vigas, dormiam no chão, comiam rações de pão, vinho e carne salgada. Cada um deles usava uma armadura pesando 20 quilos, e ainda assim tinha que manejar uma máquina cujo braço de alavanca por si só pesava o triplo. Eram simultaneamente construtores e destruidores. Nos seus olhos não havia ódio, apenas o hábito. Roma ensinou-os a ver na destruição uma parte da ordem. Em algumas campanhas, segundo o testemunho de Cássio Dio, os inimigos tentavam usar seus análogos de onagros contra os romanos. Mas na maioria das vezes isso terminava em catástrofe. Máquinas mal calculadas quebravam, e os projéteis caíam diretamente em suas próprias fileiras. Os romanos, por sua vez, podiam permitir-se o que ninguém mais tinha: estabilidade. Suas máquinas eram construídas de acordo com padrões. O tamanho da alavanca, o comprimento do feixe, a massa da pedra, tudo era igual, para que qualquer engenheiro pudesse montar um onagro de memória, assim como um legionário conhece sua formação. O impacto psicológico desta arma não era menor que o físico. Mesmo após a tomada da cidade, os romanos deixavam algumas máquinas à vista para manter os conquistados no medo. O onagro tornou-se não apenas um meio de guerra, transformou-se num símbolo de poder. Era retratado em baixos relevos, cunhado em moedas e por vezes instalado em fóruns em memória de grandes vitórias. Para os romanos era um monumento à sua própria razão. Mas todo símbolo tem um lado inverso. Gradualmente, a dependência das máquinas começou a mudar o próprio exército. Onde antes a bravura do guerreiro decidia, agora a mecânica vencia. Os comandantes confiavam cada vez mais nos engenheiros, e não na coragem. César ainda via a guerra como uma arte da manobra, mas seus herdeiros como um jogo de números e ângulos. A cada novo asno, Roma tornava-se cada vez mais fria, mais racional, mais precisa. E, no entanto, nesta precisão escondia-se também a sua vulnerabilidade. O império, habituado ao controlo de cada alavanca, um dia confrontar-se-á com um inimigo contra o qual os cálculos não ajudarão. Onde não é a física que decide, mas o espírito. E então o asno, outrora símbolo de força,
tornar-se-á um lembrete. Qualquer máquina pode ser esticada apenas até ao limite. Depois, ela quebra. Com o passar dos anos, o onagro tornou-se maior, mais pesado, mais perfeito. Mas quanto mais perfeita se tornava a arma, mais se afastava do homem o sentido da sua utilização. Roma transformava a guerra num ritual, previsível, apurado, frio. As pedras voavam numa parábola, descrita pela mão de um geômetra, e caíam sobre as cabeças daqueles que não conheciam a álgebra. Assim, o império provava sua superioridade, não só pela força, mas também pelo número, pela fórmula, pela precisão. E, no entanto, nessa perfeição já se escondia o fim. Quando o império começou a ruir por dentro, os onagros ainda estavam nas muralhas. Mas agora eles defendiam Roma e não conquistavam cidades estrangeiras. Os velhos mecanismos, outrora o orgulho das legiões, apodreciam nas torres. As suas cordas estavam frouxas e ninguém sabia como esticá-las novamente de forma correta. A tradição do esquecimento atingiu até os engenheiros. As fórmulas perderam-se. Os tratados desintegraram-se em pó. No século V d.C., os cronistas escreveram que, durante o cerco da própria Roma, as máquinas restantes disparavam de forma irregular, como velhos que perderam a memória. Quando os bárbaros invadiram a cidade, viram esses colossos e não entenderam como usá-los. Os grampos de ferro enferrujaram, os feixes apodreceram, as alavancas quebraram. Aquilo que outrora fora a personificação da ordem transformou-se num monte de madeira e ossos. Havia nisto algo de simbólico. O asno, que por séculos rasgou muralhas, viu-se ele próprio atado pelo tempo. A máquina que servia ao poder não podia existir sem ele. E, no entanto, nas ruínas das oficinas antigas, entre os escombros e a areia, conservaram-se vestígios, pregos, pedaços de bronze, polidos pelos constantes impactos. Mais tarde, na Idade Média, as pessoas reinventaram as máquinas de arremesso, sem saber que estavam a repetir a ideia romana. Dar-lhes-iam novos nomes, trabuco, mangonel, mas o princípio permaneceria o mesmo. A sombra do onagro continuaria a viver em cada nova invenção. Assim, o asno selvagem, símbolo de destruição, transformou-se em símbolo de memória. Roma caiu, mas a sua técnica sobreviveu aos seus criadores. O onagro tornou-se uma metáfora de uma civilização que acreditava poder controlar qualquer força, até que compreendeu que a força exige não só cálculo, mas também medida. E talvez, naquele instante em que a última máquina se partiu ao meio sob os seus escombros, foi para sempre enterrada também a ideia da infalibilidade do império.